dia, Will aqui, e hoje nós vamos fazer uma pausa dos vídeos sobre os filmes baseados no poema do Beowulf para tratarmos de uma série, digamos assim, de uma série de vídeos a respeito dos 300, porque faltou esse filme e, bom, eu quero ter alguma mudança nesse meio tempo, né, senão eu vou ficar maluco. Então, vamos falar hoje de Os 300 de Esparta, de 1962, dirigido pelo Rudolf Maté. E enquanto isso, eu peço para você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho ali para ter mais notificações. É isso aí, então vamos lá. Muito bem, então, lançado em 62, como eu comentei, e estrelando também o Richard Egan, né? Este filme, obviamente, ele tem a base, né, o fundo dele é histórico e não um fundo de quadrinho, né? Afinal de contas, o quadrinho saiu muito tempo depois, né, para depois ser baseado o filme do Zack Snyder. Então, tecnicamente, esse filme Os 300 de Esparta de 62 é o único filme dos 300 baseado em questões históricas, né? Agora, né, para a sinopse dele. O que é diferente aqui dos outros, né, é que eles tentam não ter mais, obviamente, aquelas coisas mitológicas. Aqui a gente tem uma coisa mais pé no chão, né, ainda mais em 62, né, dentro do que era possível. E a gente começa o filme tendo a invasão do Xerxes chegando e o Xerxes ali supervisionando a invasão, né, vendo ali todos os soldados passando, né, todos ali os figurantes, né. Enquanto isso, em Atenas está tendo ali a reunião das cidades-estado, né, inclusive Esparta, o Leônidas está ali, né, e o Temístocles está discursando a respeito da união entre as cidades-estados para combater o Xerxes. O Leônidas afirma que ele não pode fazer nada sem que o conselho, né, de Esparta aprove, né, que são os éforos, né, são cinco anciões, basicamente, né? E os 5 anciões eles desaprovam que Esparta vá para a guerra. E então o Leônidas vai sozinho com sua guarda pessoal de 300. E é isso que acontece, assim como acontece no filme Zack Snyder, assim como acontece na história de certa forma, né? Bom, né, agora vamos falar do filme como filme, né, e tudo mais. Primeira coisa, bom, o roteiro desse filme, ele não é lá o roteiro que eu diria que é o mais interessante que eu consigo imaginar para essa história. Já começar de cara com o Xerxes acaba um pouco o mistério do que vai acontecer depois, né? A gente só vê o exército do Xerxes, por exemplo, na versão do Zack Snyder baseada no quadrinho, muito depois, né? Ali a gente já vê ele de cara, então não tem nenhum mistério a respeito do que vai ser esse combate nesse sentido. Para piorar ainda, no exército do Xerxes tem um cara ali que ele era um ex-rei de Esparta, que foi exilado de Esparta por alguma razão. E esse cara, ele tem um combate com um soldado persa ali, porque o Xerxes pede pra testar ele, basicamente. Pra testar se ele é um bom guerreiro, alguma coisa assim. E ele vence essa batalha. Só que mesmo vencendo essa batalha, você fica pensando, pô, agora eu já vi um espartano lutando, né? Então o filme ele te entrega certas coisas muito rápido. Bom, falando da direção aqui do filme de 62. Esse filme, ele foi gravado, né, a produção dele foi na Grécia. Então imagine o empenho que foi fazer isso aqui. Além disso, o orçamento dele não foi um dos maiores do mundo. O orçamento dele foi de $500 mil, uma coisa assim, que é um orçamento grande pra época, mas não é um orçamento assim fora da casinha e tudo mais. E esse filme tem milhares, praticamente milhares de extras ali, milhares de figurantes. E ok, eu compreendo que é difícil monitorar tanto figurante e tudo mais, ainda mais nessa época. Imagine, esse filme é de 62. Você consegue imaginar? Eu já vou comentar outros detalhes aí a respeito do fato dele ser de 62, mas o importante é que esse filme ele tem essa questão aí, logística e tudo mais, que é complicada. No entanto, uma coisa que eu tenho que reclamar aqui em relação à direção, eu não vou reclamar de muito das coreografias de combate, porque eu entendo que principalmente em 62 não era tão comum ter algum assistente, alguém que fosse especialista nesse tipo de coisa no set. Então isso eu até posso ignorar, assim. No entanto, tem uma coisa que fica difícil de ignorar, que é a bagunça. Quando os soldados estão batalhando uns com os outros, tem muita bagunça. E eu compreendo, tá? Eu compreendo que em filme desse tipo de batalha campal e de luta entre muitos soldados e tal,
vai ter muita bagunça, isso é natural, tá? Isso é natural. Mas acontece que aqui a bagunça ela não é muito orquestrada e fica muito nítido, assim, fica muito difícil você não perceber que a bagunça é realmente bagunçada e não é uma bagunça orquestrada. E aí fica feio, na real, fica meio feinho. Meio eu do futuro aqui editando. E também quero acrescentar aqui que lembrando que esse filme tem que ser um pouco mais de US$ 500 mil de orçamento, né? Se comparar, por exemplo, com Ben-Hur, que tem ali seus 15 milhões, para época que é uma atrocidade na época, esse tipo de orçamento, não tem nem comparação, né? Então, né, eu vou levar em conta isso também. Obviamente também que eu tô levando em conta as limitações da época, até a movimentação da câmera tem as suas limitações. Inclusive eu vou fazer um comentário que esse filme tem uma cena específica que eu acho que é a mais fácil de mostrar esse detalhe. Nessa época aí mais ou menos, e até por um tempo até depois, só se utilizava um microfone no set, um microfone grandão que sim ficava em cima. Se você reparar, os atores nessa época falavam muito mais alto do que hoje em dia, muito mais alto. As performances deles também eram um pouco mais teatrais. 62 parece já uma idade avançada do cinema e de fato já tem muitas produções super elaboradas. Mas se for pensar bem no tempo em que o cinema existe, é uma época em que não faz tanto tempo assim que existe cinema. O que eu quero dizer com isso é que também as próprias atuações são mais teatrais. Então você vai perceber esses detalhes. Como eu comentei nas coreografias, você vai ver nos combates que elas são muito teatrais. Você tem movimentos longos, tem movimentos estranhos, na verdade. Você vê que são movimentos estranhos. Mas são movimentos que num palco funcionaria muito bem. Num filme já é meio esquisito. Só que eu tô considerando que é 62, então não é tão esquisito assim, né? Então considerando que é 62, são movimentos aceitáveis. Agora, também é curioso pensar que esse é um filme que, apesar de ser uma guerra gigantesca e tal, não tem muita violência nesse filme, né? Nessa época existia meio que uma certa censura a respeito de violência e sangue e tudo mais. Então, você vai ver pessoas sendo estocadas e não sai sangue nenhum. E tá tudo tranquilo, é assim, normal. Né? Então é curioso, daí pessoas estão sendo super torturadas e tal, e na verdade só tá com um cortezinho ali. Esse filme também tem um detalhe que eu acho muito legal de se explorar, né, de se falar, que é um momento específico que serve para demonstrar uma coisa dessa época. Só existia um microfone, geralmente, em cada gravação de cena, né? E esse microfone ficava lá em cima. Você vai reparar que os atores aqui, eles falam muito mais alto do que eles falam hoje em dia, na verdade. Não é que eles falavam, do que eles falam hoje em dia. Eles falam muito mais alto, muito mais alto. E inclusive fica até o som um pouco estridente, porque só tem esse microfone. Então esse microfone é para todo mundo. E isso é interessante, porque tem uma cena aqui em que entra a Artemisia de uma porta, né? Ela tá vindo lá de longe, ela tá entrando. E quando a Artemisia entra, você repara que o microfone está muito longe dela. E a voz dela fica bem baixinha lá no fundo. Isso é bem curioso, né? De se mostrar. Agora indo para os diálogos do filme, mesmo sendo 62, ainda tem um pouco dessa palhaçada anacrônica a respeito da liberdade, de como os espartanos estavam querendo proteger Atenas, no caso Leônidas, né, proteger, digamos assim, a Grécia como um todo, né, chamando de Grécia, né, os helênicos. Mas tudo bem, eu entendo, ainda mais para 62, tem, né, seus limites. Mas uma coisa legal de toda essa caracterização, né, de cenários e tudo mais, teve um esforço muito grande para cenários e também para as roupas, né? As roupas são coloridas e são roupas bem legais, assim. A coloração delas faz sentido com cada personagem, faz sentido inclusive com o contexto onde que eles estão. Aqui, eles não estão lutando peladões, né? No entanto, em 300 eles lutam daquele jeito porque, né, existe na Grécia um culto ao corpo, né? Você vai ver muitas vasos e tal. Então no 300 lá do Zack Snyder é por esse motivo que eles estão daquele jeito, né? É uma homenagem, digamos assim, a esses visuais de vasos antigos e não necessariamente a uma retratação, digamos assim, fidedigna da batalha de fato, né? Nesse sentido. Aqui eles tentam fazer isso. Só que, cara, é uma coisa que passa, difícil de ser despercebida. É o fato de que todo mundo usa o mesmo tipo de espada. Então, né, foi falando já de figurino. Então, tanto os persas quanto os próprios gregos usam o mesmo tipo de espada, o que é estranho, né? E fica meio tosco, assim, o fato de todo mundo estar assim. De novo, compreendo limitações de orçamento, época e tudo mais. Ainda assim, é esquisito de ver isso. Então, aqui a gente também vai ter a figura de Ephialtes, né? E, bom, como ele foi gravado na Grécia, de fato, né? A geografia, apesar de ser a mais realista, né? Obviamente, né? Porque é real o lugar. É difícil de saber o quanto ele seria igual no mundo real, no combate real, sabe?
Porque até onde eu saiba, né, não sei qual conhecimento de geografia dessa época, né, do mundo, né, digamos assim. 62 não sei qual que era, digamos assim, a teoria vigente de geografia no mundo. Mas eu imagino que a geografia daquele lugar específico era um pouco diferente na época, de fato, da guerra, né? Então eles usarem, de fato, lá perto, né, da Grécia, fica esquisito ver o ambiente, porque dá a impressão que dá pra cercar os 300 de qualquer jeito, sem necessidade do caminho das cabras e tal, né? Agora, eu falando assim, eu só vou falar de um ator, que é o próprio protagonista, o Richard Egan. O Leônidas, do Richard Egan, ele é fantástico. Ele é extremamente carismático. Ele é sorridente. Ele faz piada com as coisas. É um cara dedicado. E é interessante isso. É interessante ver esse Leônidas sorridente. Né? Ele é esse guerreiro incrível e tudo mais. E ele é um cara que ele se diverte com tudo que está acontecendo. É interessante também que eles utilizam, né, do texto antigo. E também aparece, inclusive, no Zack Snyder, vamos lutar na sombra. Esses detalhezinhos aí, né, que são bem legais e aparecem aqui. Né? Venham pegar as armas e tal, né? Que eles falam pros persas, né? Também acontece no mundo real em algum nível. Por último, a trilha sonora, ela é um pouco caótica, ela é bem estridente e não combina em nada com a maioria dos momentos. Pra mim, pelo menos. Considerando 62, ela combina, você sente ali, um pouco de... Se eu não me engano, tem violino. É que é muito difícil pra mim notar qual instrumento que é. Mas tem um violininho ali, alguma coisa assim, quando tem o romance, ou lira, né, alguma coisa do tipo. Então, eles tentam marcar, claro, comentar o que tá acontecendo com a trilha sonora, mas é uma trilha sonora um pouco desagradável para o ouvido para hoje em dia, pensando simplesmente em se as músicas são legais ou não, e não só na utilidade dela. Como elas são utilizadas no momento correto, né, de cada ação, mas a qualidade delas é no mínimo questionável. Dito tudo isso, Os 300 de Esparta, lançado em 1962 e dirigido pelo Rudolf Maté, é um filme que ele fica marcado para a história, porque é um épico aí bem conhecido e a única versão de 300 que tenta ser mais histórico, né, nesse sentido. Agora, né, como filme, ele é um filme que tem seus problemas, mas também tem suas qualidades. Como eu comentei, né, a atuação do Egan ajuda muito pro filme todo. Ele é um cara muito carismático. Todo mundo ali tá fazendo o trabalho que pode, com o material que tem e na condição que tá sendo apresentada, né? Mas eu tenho que descontar algumas coisas que pra mim são muito difíceis de não descontar. Eu acho o roteiro um pouco desconjuntado, ele tem pouca liga, tem vários momentos assim que é difícil você pegar aonde que uma coisa se encaixa na outra, dá a impressão que tem pequenos saltos de tempo que a gente vê, pequenas elipses esquisitas. É difícil até de eu capturar exatamente o que, eu teria que pegar e, sabe, detalhar muito pra conseguir apontar, mas isso é um pouco esquisito. Mas principalmente o que eu acho que é o principal pecado do filme, que é a bagunça, né, nos combates. Claro, tem limites de efeitos especiais, então isso eu não tenho como cobrar, obviamente, né? Também tem as suas limitações dentro dos recursos que eles têm ali para fazer ângulo de câmera e tal. Mas a forma de coordenar os atores dentro do cenário é uma coisa inegável, que é um bagulho que não acontece aqui muito bem. É um caos que é um caos caótico mesmo e não um caos orquestrado, né? Além disso, tem um problema dos figurinos, que é o fato de quase ninguém usar o capacete de Corinto, que é aquele capacete que tem aqui, né, tipo uma proteção no nariz. Esse capacete, né, esse elmo, é um elmo muito da hora e eles não usam, né, eles usam um negócio recortando aqui pra mostrar o rosto do ator. E fica feio também, né, é um detalhe aí. Esse detalhe foi escolha, esse detalhe não foi questão de orçamento, porque é um negócio que nitidamente está recortado ali, não parece que foi desenvolvido daquele jeito, mas tudo bem, né, eu compreendo também, até mesmo porque em 62 era bem mais complicado todas essas coisas, né. Então, com isso, a nota, pra mim, pelo menos, Os 300 de 1962 é um 6 de 10. É um filme que vale muito a pena você ver, se você gosta de filmes épicos, né? Principalmente pensando que é um filme aí que fica pra história do cinema, né? Sendo essa adaptação razoavelmente importante aí, apesar de caótica, dos 300 de Esparta. Então é isso aí, se gostou do vídeo por algum motivo, razão ou circunstância, eu peço para você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho para ter mais notificações. Se você puder, olha ali na descrição do vídeo, onde vai ter o link para o financiamento coletivo. E caso possa queira ajudar, eu agradeço muito, porque as coisas estão muito, 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 muito difíceis mesmo. É sério, tudo tá bem complicado. Então é isso aí, valeu e até mais!